Olá, bom dia. Hoje, hoje é sábado, 13 de abril de 2024. Então estou aqui para apresentar para vocês a live do sábado. Na verdade, toda semana eu faço uma live no sábado, às vezes mais até. Mas hoje então estamos aqui. O assunto hoje, ele é um tanto quanto filosófico, mas tem as suas partes práticas. E sempre que eu compartilho essas reflexões, o intuito é levar as pessoas a pensar sobre o assunto. Então, o assunto de hoje é essa busca, né, pelo conhecimento, busca por significados. O ser humano, esse ser que encontra-se aqui nesse planeta, é a única criatura aqui que tem a capacidade de perguntar-se sobre a vida, de indagar sobre a vida, né? Isso é algo interessante porque às vezes nós passamos pela vida e a maioria das pessoas, infelizmente, passa por isso sem pensar, né? Sem pensar sobre a vida, sem pensar sobre o que estamos fazendo aqui, o que somos nós, ou quem somos nós, o que é o universo, né, todo. E para o princípio disso está, se a gente estudar, na filosofia. Porque a partir da filosofia é que passou-se a exercitar o pensamento. Não o pensamento aleatório, apenas pensar, mas o pensamento racional, né? De usar o instrumento da inteligência para procurar entender os significados da nossa própria existência. Você veja que os animais, todos os animais, eles são as criaturas que não pensam a respeito da vida. Eles simplesmente vivem de acordo, como eu chamo, de acordo com a sua programação existencial. Você não vê o macaco conjecturando por que a banana é amarela. Por que a banana tem casca? Você não vê isso, né? Você não vê esses animaizinhos muito próximos de nós hoje, os cães. Você não vê e não tem notícia de que eles estão ali pensando, mas que vida é essa? Que cachorrada é essa? Não. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou aqui só para agradar o meu dono? Só para pular para lá, para cá? Latir quando estou com fome ou quando não estou? Abanar o rabinho quando estou contente? Não, os animais não pensam. Aí então existe essa diferença entre o ser humano e os animais. O ser humano tem um quê de inteligência, um fractal de inteligência que ele vem a desenvolver ou não.
a maioria, infelizmente, dos seres humanos não desenvolvem a sua inteligência. Eles, desde que nascem, acabam seguindo uma certa programação determinada pelo ser humano. No caso da criança, determinada pelos pais. Então, isso nem sempre ajuda a criatura. Porque de repente você pode pegar os pais que são castradores, os pais que não estão interessados no crescimento do filho, no crescimento profundo. Então o filho fica lá seguindo uma certa programação, seguindo, sendo adestrado para seguir determinados padrões. Alguma coisa da minha experiência de vida, quem me acompanha nos vídeos já conhece, né? Mas eu, então, só rememorando um pouco, eu fui adotado de 1 ano e meio a 7 anos de idade, porque eu fui abandonado pela mãe biológica. Então, mas esses meus pais, que para mim foram e são especiais, eles, dentro dos padrões estabelecidos da época, eles eram o quê? Semi-analfabetos, praticamente. E por algum motivo, aí a gente poderia entrar numa outra discussão, e por algum motivo, eles compreenderam a minha criatura. Desde o princípio, quando veio a mim a curiosidade. Então, a curiosidade é um elemento que eu estou trazendo e que não é novidade para quem já vai a fundo no assunto. A curiosidade é um dos elementos que nos leva a evoluir. A busca por saber, curiosidade nesse sentido, a busca por saber, a busca por compreender, qual é o seu papel, o que você está fazendo aqui, que mundo é esse que você está vivendo, etc. Então aí está o princípio da filosofia. A curiosidade. Uma coisa simples, né? Óbvia. Então, aí, falando um pouco da história da filosofia, não vou entrar aqui nesse assunto também. Dizem, os historiadores, etc., os entendedores, que a filosofia tem o seu início na Grécia. A Grécia clássica, antiga, lá com os primeiros filósofos que foram denominados pré-socráticos. Quer dizer, que vieram antes de Sócrates, antes de Platão, antes de Sócrates. Sócrates, inclusive, é bom você saber que Sócrates, inclusive, muita gente tem ideia, tem uma curiosidade de que Sócrates possivelmente nem tem existido. Que Sócrates foi uma criação do Platão. Certo? Então, por isso que eles se confundem nas ideias, nas explanações, nas narrativas, Sócrates e Platão. Mas vamos ao que as pessoas entendem. Eu entendo que a filosofia, com o nome filosofia, ela é oriunda da Grécia, tá? Com esse nome, filosofia, que significa, a filosofia tem várias definições, uma dessas é o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria. Mas a filosofia, na verdade, é um método de busca pela verdade, de busca pelo conhecimento. Mas eu acredito, pelo que eu conheço,
e eu só conheço um pouco, assim como todos nós, eu acredito que a filosofia, como elemento de inquirição, de busca, de procura, de satisfação das curiosidades humanas, ela é, ela vem de muito mais tempo do que dos gregos. Vem lá do Antigo Egito e é possível e vem de outras civilizações que também já existiam e existiram. Então, ela vem também lá da antiga China, da, da antiga Índia e de outros, né, povos que pouco se sabe a respeito deles. E dos egípcios, que eu já falei. Então, mas partindo do princípio de que a filosofia, essa filosofia que nós conhecemos, a filosofia ocidental, ela é proveniente da Grécia. E então os primeiros filósofos começaram. Veja bem, isso que eu estou falando tem uma coerência. Essa questão de que a filosofia vem antes da Grécia, porque muitos dos filósofos gregos foram aprender muita coisa no Antigo Egito. Né? Tipo Platão, tipo Aristóteles, tipo Parmênides, tipo. Vou falar uns nomes que talvez você não conheça, tipo Anaximandro, Anaximenes, né? Pitágoras. Então, eles beberam dessa cultura inquiridora do Egito também e de outros povos. Porque tem a filosofia, que hoje a gente chama isso, filosofia milenar indiana também. E embora naquele tempo fosse difícil a locomoção, é possível que muitos desses filósofos tenham estado, né, na Índia, por exemplo, e no Egito, como eu já citei. Então, não é a filosofia ocidental, ela parte do princípio da filosofia grega, mas não significa eliminar os outros modos de pensamento da antiguidade. Isso é preciso compreender. Até porque, gente, uma coisa que é importante, que muita gente hoje ignora, quando fala de ciência, por exemplo, que a filosofia em si, ela é a mãe, o berço de todo o conhecimento que existe no mundo. As ciências, a ciência, digamos assim, a física, a biologia, a astrologia, a cosmologia, né, a medicina, a psicologia, etc., todas essas ciências que nós chamamos hoje de ciência, todas elas são oriundas da filosofia. Foi a partir da filosofia, do ponto inicial da filosofia, que, né, veio à tona as outras curiosidades no campo, por exemplo, da medicina, no campo, né, da biologia, da física, etc. Tá? Isso não dá para ignorar, embora tenha gente que ignora. Gente que coloca hoje, tem gente inclusive que desdenha da filosofia. Tipo assim, a filosofia não é uma ciência. Você pode achar o que você quiser, mas é uma ciência de busca de conhecimento. Existem vários métodos aí, se você for estudar todos os filósofos. Né? A sociologia, por exemplo, em seus métodos está presente a filosofia. A ciência política também está presente na sua base a filosofia. E por aí vai. Mas
eu quero trazer o assunto mais para próximo da gente. Então, estava contando um pouco da minha história e eu posso basear-me nela, porque a gente também tem que basear-se nas nossas vivências. Então, isso é porque outro dia eu estava aqui pensando a respeito de alguns assuntos que eu estou escrevendo. Estava aqui pensando sobre como é que eu vim a buscar incessantemente conhecimento. Conhecimento para viver melhor, conhecimento para aprimorar a busca existencial, etc. As buscas existenciais, etc. Então eu fui perceber que esse elemento da curiosidade, ele é fundamental. Se você não for um curioso, veja bem, a curiosidade é porque as pessoas distorcem muito as palavras. A curiosidade é uma necessidade de saber, tá? É uma necessidade de conhecer as coisas em seus fundamentos. Por que é assim? Por que funciona assim? Que mecanismo é esse que dirige isso? E assim vai. Então, embora pouca gente fale sobre isso, até porque não gostam do termo curiosidade, mas a curiosidade está na base da busca pelo conhecimento. E aí eu volto à minha história porque os meus pais, esses que eu já nomeei aqui, que são os meus pais, são os que eu considero meus pais, são os que eu adotei como meus pais, né? Eles nunca travaram a minha curiosidade. Apesar do pouco saber deles, eles nunca cercearam a minha necessidade de querer saber. Lógico que eles respondiam do modo como podiam responder às questões que eu, enquanto criança, levantava. Tipo assim, mas por que chove? Da onde vem a chuva? Coisas bobas, aparentemente. E eles respondiam ao seu modo. Então, de certo modo, eles estimulavam a minha curiosidade. E quando eu aprendi a ler, lá pelos meus 4 anos de idade, veja bem, pais semi-analfabetos, etc., aprendi a ler aos 4 anos de idade. Então eu fui lendo tudo que me vinha à mão. E aí eles contribuíam. E até um médico que me atendia enquanto eu era criança, Dr. José Galbinski, lá em Curitiba, isso. Eu me criei em Curitiba. Eu não nasci em Curitiba, mas me criei lá. Eu nasci no Espírito Santo, em Cachoeira do Itapemirim, mas com quase 1 ano de idade eu fui levado ao Paraná, a Curitiba. Então, eu me criei lá. E esses meus pais, eles sempre me ajudavam. Como eu falei do Dr. José Galbinski, que foi um médico que ajudou a salvar a minha vida nesse período periclitante da minha vida, porque eu fui abandonado quase à morte. Né? E lá no consultório dele, na época, já existiam as revistas, alguns manuais, coisas assim. E vendo a minha curiosidade, digamos assim, ele me emprestava algumas dessas revistas. E a princípio eu via as figuras e depois fui enveredando pela leitura. E também perguntava muito para o médico sobre coisas que ele ficava abismado comigo. Então, eu tive todo esse aparato, né, de pai e mãe nesse período que foi super importante na minha vida, aonde que a minha curiosidade ela não foi castrada,
ela não foi cortada, não foi cerceada. Então, desde esse princípio, eu estava em busca de conhecimento. Vejam vocês. E vim passar depois por várias outras circunstâncias, dando continuidade a essa busca pelo conhecimento. Eu tive interno de 8 anos a quase 18 anos em instituições de menores, abrigo de menores, orfanatos, essas coisas. Eu tive três instituições desse tipo. E assim mesmo ali, com todas aquelas dificuldades da época, eu estava sempre buscando saber mais. Até porque tinha uma coisa em mim, tá? Dentro desses ambientes de instituições, que eu desenvolvi um meio. Eu me comunicava muito bem. Eu fui ter dificuldade de comunicação, né? Depois, quando eu vim parar no meio social, mas antes, nesses ambientes, eu acabava sempre aglutinando pessoas à minha volta e, como eu lia muito, então contava muitas histórias e também inventava muitas histórias e emendava histórias, etc. Era a minha criatividade, o uso da minha inteligência, né? Era a forma como eu me destacava diante dos outros, ou me destacava dos outros, porque não existiam crianças na minha idade, crianças depois pré-adolescentes, adolescentes, com os mesmos interesses que os meus. Então, isso aqui é um relato inicial desse assunto. Então é interessante perceber que na base da busca pelo conhecimento está a curiosidade. Vamos dizer que este seja um dos elementos. O outro, que pode vir antes ou pode vir depois, é a inteligência. Então nós somos as únicas criaturas dotadas de inteligência aqui na face da Terra. Dotada da inteligência, né, no sentido de querer saber, de querer buscar, de querer entendimento, de querer conhecer. E aí entrou então na minha vida a filosofia. Já falei isso e talvez outra hora eu volte. Então, uma coisa que é fundamental, e não importa a idade da pessoa, sabe? Eu falei de crianças aqui porque eu tenho uma preocupação, né? No sentido de que os pais deveriam estimular muito mais a curiosidade das crianças. Não curiosidades tecnológicas apenas com smartphones, computadores, videogames, etc. Não. A curiosidade no sentido de ir buscar conhecimento, de procurar entender a vida e as suas nuances. Isso é fundamental. Mas o ser humano, então, na verdade, é a única criatura na face da Terra que possui a inteligência que, quando exercitada, transforma-se em racionalidade. E aí outro ponto, a curiosidade. Então, senhores pais e mães, não castrem a curiosidade das crianças. Estimulem a curiosidade delas na busca pelo conhecimento, na busca pelo saber mais a respeito da vida. Porque a maior parte até dos adultos não sabe nada a respeito da vida. Compram as ideias dos outros, né? O pacote que já vem pronto
dessa sociedade que ela é impositiva. Aí então entra uma questão dentro dessa mesma discussão, que é os padrões, né? Por que o ser humano não desenvolve, então, a sua curiosidade de desenvolver de modo criativo e construtivo, positivo, a sua, tá, criatividade de todas as formas? Por que o ser humano não desenvolve tudo isso? Porque desde o princípio, né, desde que nasce, ele é, isso através da família e da sociedade. Sociedade é tudo que está aí. Telecomunicações, internet, etc. Tudo isso é sociedade. Então, porque esta sociedade, ou essa sociedade que aí está, ela ela é impositiva, então ela impõe padrões. E também essa sociedade que eu estou falando, você inclui aí as religiões tradicionais. Todas as religiões, ou quase todas, vamos abrir exceções. Possível que existam exceções, existem. Não vou aqui discutir agora. Mas, então, todo esse pacote chamado sociedade, ou civilização, né, etc., ele é imposto para a gente desde que a gente nasce. Então, através dos pais, das escolas, etc., eles vão tentando nos moldar a ser como eles querem que nós sejamos. E aí entra uma discussão: quem são eles? Quem são eles? Eles são aqueles que detêm os poderes no mundo. Todo lugar onde a gente estiver. É o poder político, é o poder econômico, né? É o poder social, é o poder da comunicação, etc, etc, etc. Eles tentam nos moldar. E aí entra todos, poder religioso, poder, todos os poderes, tá? Então tentam nos moldar. Eles, por exemplo, nos impõem um Deus à moda deles. Eu, por exemplo, fui criado com, né, sob a ideia de que existia um Deus que estava lá em cima, observando todos nós, e a cada um de nós ele dava aí aquele seu castigo merecido. Tipo assim, qualquer coisa que você fizesse de ruim, Deus saberia e castigaria você. Ou então, no final da vida, você iria para o inferno. Eu fui criado sob esse padrão, essa ideia, esse conceito, esse paradigma. Né? Levei tempo para me libertar disso, como eu sei que muitas outras pessoas ainda estão nesse caminho de se libertar desses condicionamentos. Então nós somos condicionados a padrões. E hoje, mais do que nunca, como já dizia o filósofo, hoje, mais do que nunca, nós somos o tempo todo, estamos sendo condicionados. Basta você ver a indústria do marketing, tá? A indústria do marketing, da propaganda. O tempo todo eles nos estão tentando nos condicionar a obter satisfação de necessidades que eles entendem e querem que você, né, tenha essa necessidade, digamos assim. Necessidade que eles vão criando para você e propondo soluções que faz parte do consumo materialista, etc.
É isso. Você é condicionado o tempo todo. Então você é condicionado, por exemplo, vamos pegar desde o começo, né? Tinha lá o primeiro celular, etc, tal, pá, pá, pá. Depois vieram os outros, os smartphones e tal. E hoje você é condicionado a todo ano, se você entrar nessa, todo ano você tem que trocar o seu smartphone. Porque eles dizem que você precisa de mais uma câmera. Se você já tem duas, três, eles querem. É preciso quatro, é preciso cinco, né? E outros tantos aplicativos que eles dizem que são necessários para você. Então todo ano você vai consumindo aquilo que eles querem que você consuma. Outro dia eu estava vendo propaganda de automóvel, eu estava vendo uma propaganda que diz que é a maior caminhonete que existe. Aí eu fiquei pensando, mas quem precisa dessa maior caminhonete realmente? Se existem tantas caminhonetes, quem precisa de uma caminhonete desse tamanho? Ninguém precisa. A verdade é essa. Mas eles colocam para você como se você viesse a precisar. Se aquilo fosse uma necessidade prioritária para você. E principalmente uma caminhonete que suba montanha, suba serra, entre no rio, saia do rio. Tudo isso. Onde você vai usar isso? Já pensou? Um carro que anda a 300 quilômetros, você não vai disputar corrida de Fórmula 1. Você não precisa disso. Mas, uma coisa que eu estou postergando, que chama-se mercado, né, que é um papo sobre mercado, e esse tal do mercado, eles vêm com toda a força para cima de você. Se você for bem idiota, bem fraco da memória, né, você vai ver aquilo na televisão e vai dizer, eu preciso disso. E vai se estrebuchar por aí para comprar aquilo. E depois que você comprar, aí você vai ver que não é nada daquilo e que não é importante tanto quanto parecia, né? Então é assim que se faz. Mas essa sociedade hoje ela vem impondo padrões, principalmente padrões de consumo. Eu lembro lá pelos anos 70 que eu tinha uma calça jeans. Na época era raro isso, viu? Não era fácil você ter uma calça jeans. Ela era muito cara. E a boa calça jeans, ela era importada das marcas que ainda existem hoje, americanas, a Lee e a Levi's. Mas, de algum modo, eu consegui comprar uma calça Lee jeans, tá? Esse jeans que eu estou usando hoje, praticamente o mesmo, né? Então, naquela época, você usava até o bagaço. Para vocês terem uma ideia, essa calça jeans, que foi a primeira que eu tive, eu comprei em Vitória, no Espírito Santo, quando tive uma passagem, fui morar com meu pai. Comprei de contrabando lá no Porto de Vitória, no Espírito Santo. Comprei essa calça ali. E ela durou anos e anos e anos e anos, muitos anos, certo? Na época durava muito esses produtos. Alguns ainda duram. Então, eu passei aí os anos 70, nos anos 70, todo com aquela calça ali, certo? Tinha outras calças de brim que chamava, parecidas, imitações, né? Que a gente usava no dia de semana, mas no dia de domingo, no dia de sábado, você usava a calça ali, porque era status. Ó, o cara tem a calça ali. Que besteira, né? A gente entra nessa. Então, então eu usei essa calça durante
anos, muitos anos. Até que, num determinado momento, eu, e aí é uma outra história que eu também não vou contar agora, que eu virei um tanto quanto andarilho. Eu saí pelo mundo, na época. Estava com 21 para 22 anos. Aí estava muito ruim a vida. Botei uma mochila nas costas. Na época ainda a gente tinha essa influência dos hippies, né? Botei uma mochila nas costas e saí pela estrada. Lá do Paraná, Ponta Grossa, em direção ao Rio de Janeiro. Andei pra caramba, gente. Mas andei muito. Era fácil, né? A gente tinha uma ideia de que era só fazer assim e a carona parava. Não era nada disso. Então eu vim com essa calça. Todos os... Passei assim, deixa eu ver, praticamente um mês caminhando. Lembrei da música Caminhando e Cantando, né? E seguindo a canção. Então passei esse tempo todo caminhando. Passando por São Paulo, né? Até passei pelo estado de São Paulo, saindo lá de Ponta Grossa, no Paraná, passando, né, por um monte de cidades do interior de São Paulo. Só que eu não entrava nessas cidades, eu estava sempre na estrada, na rodovia. Então eu tomava banho com essa calça, banho de rio. Na época existiam muitos rios, riachos e tal, e era um período quente, então você tomava banho de calça e tudo e enxugava no corpo e assim foi. Contando a história da calça ali. Aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, quase um mês depois de tanta caminhada, peguei algumas caronas, é claro, encontrei algumas pessoas de bom coração e cheguei no Rio de Janeiro e fui parar na casa de uma tia minha no Rio de Janeiro. Eu tenho parentes que ainda moram no Rio de Janeiro, que eram oriundos de Cachoeiro, Espírito Santo, moram no Rio. Tenho inclusive parentes no Rio de Janeiro que eu nem conheço pessoalmente. Conheço até pela internet. Mas aí fui parar na casa de uma tia minha e lá eu tirei essa calça e deixei. Ela falou, tira essa calça. A calça estava terrível, né? Tira essa calça que amanhã eu vou lavar essa calça para você. Gente, eu nem tinha tanta roupa assim, tá? Tinha mais uma... Talvez tivesse mais uma ou duas calças, que nem eram, né, desse material, do jeans. O que aconteceu, gente? A história... Então veja bem, mas antes disso eu vou dizer. Já lá, depois de um tempo, essa calça começou a aparecer uns furos, os desgastes. Então tinha uns rasgadinhos aqui, uns rasgadinhos ali. Então já não dava para você, por exemplo, ir a um clube, a um baile, com essa calça, porque ela estava rasgada, ela estava furada. Então se usava só no dia a dia. Já vou falar por que eu estou dizendo isso. Então, fim da história. Minha tia botou a calça de molho e quando foi passar a escova para lavar a calça desmanchou. Desmanchou, gente. Totalmente. Depois de todo aquele tempo, né? Entra na água, sai na água, toma chuva, toma sol, então a calça desmanchou. Mas veja bem, nesse período aí desses anos 70, então, o que acontece, tá? Se você não usasse uma calça furada, rasgada, etc., as pessoas logo chamavam você era mendigo, você era isso, você era aquilo. E daí veja só como é que é a ironia da história. X anos depois, décadas depois, nós hoje, eu não, mas muita gente hoje está usando calça jeans furada, propositalmente furada, rasgada, desfiada, etc. E alguém em algum momento disse que isso é bacana. E isso é moda.
Então todo mundo passou a usar. Hoje você vê gente com calça que não tem a metade da perna, né? Tudo rasgada, furada. As pessoas acham isso bacana, super legal. Por quê? Porque elas foram condicionadas a aceitar que aquela veste é moda. Percebe então? Então nós vivemos nessa coisa de condicionamentos e já faz muito tempo. Não é de hoje. Esses padrões que eles vão nos impondo, eles vêm só mudando, mas eles continuam aí. Então, nós, desde que nascemos, somos padronizados, somos enfiados dentro de um padrão, através de todos esses elementos que a sociedade junta. Religião, poder político, poder econômico, etc. Discriminações, preconceitos, tudo. Então nós somos colocados dentro desses padrões. E aí você de vez em quando pode até se perguntar, pô, mas que vida é essa que eu estou levando? Que mundo é este que eu estou vivendo? Que droga de mundo é esse que eu estou vivendo? É isso. Você é condicionado a isso tudo e a aceitar isso tudo. Como se fosse o quê? Natural. Lembra essa palavra? Foi usada muito na pandemia. Precisamos voltar ao normal, ao natural, ao comum. As pessoas não aguentavam mais ter, né, a pandemia, tê-los forçado a viver de modo diferente, a ter que se cuidar da saúde, a ter que lavar as mãos, a ter que higienizar, né? As mãos, higienizar as mãos, álcool para lá, álcool gel para cá, usar máscara. Então a pandemia impôs uma série de restrições que eram para o nosso bem, para preservar a nossa saúde, e as pessoas ficavam malucas, né, com aquilo. Temos que voltar ao normal. Quer dizer, o que é o normal? Seria o normal? Não lavar a mão, não higienizar a mão, né? Não ter cuidado com a saúde, achar que a vida é uma grande farra, que você pode correr todos os riscos, que a vida vai responder a isso, etc, etc, etc. E aí vocês vejam o quanto nós, digamos assim, nós não aprendemos com a pandemia. Nós nos revoltamos com a pandemia. Nós, que eu falo é de modo geral. Eu aprendi muito com a pandemia. E muitas pessoas aprenderam também. Só que a maioria não aprendeu nada. Continuam por aí a cometer as suas loucuras, a expor as suas vidas, saúde, etc. o tempo todo. Banalizando tudo, toda a violência, todos os crimes, todas as desgraças. Então, as pessoas, esse normal que as pessoas queriam voltar, ele virou anormal. Você pensou nisso? É um modo de pensar, né? A filosofia nos leva a pensar, a analisar. Então, esse normal que nós passamos a viver depois da pandemia, ele virou anormal. Podem escrever isso. Sou eu que estou falando isso, é uma conclusão minha. Virou anormal. Hoje nós estamos vivendo num estado de loucura total, ou quase total. Por quê? Porque as pessoas estão presas nesses condicionamentos que eu falei. As pessoas são prisioneiras
de inúmeros padrões que são colocados para ela todos os dias. Via televisão, internet, etc. Tá? A televisão não mudaram muito, a televisão continua a mesma porcaria que sempre foi. Cada vez mais investindo na alienação total do povo para ganhar dinheiro. É isso que eles querem. Então, você, frente à televisão, você faz papel de bobo, de burro, de tudo que eles querem. Eles partem para cima de você, desconsiderando qualquer coisa boa que você tenha. Desconsiderando, inclusive, a sua dignidade humana, a sua inteligência. Tipo assim, esse é um bobão que está aí. Vamos vender para eles isso, aquilo e tal. Vamos convocá-lo para apostar o pouco dinheiro que ele tem para nós ganharmos, tirar dele o pouco dinheiro que ele tem através dos sites de apostas, joguinhos, etc. É isso. O ser humano é visto por esse mercado, pelo marketing, pela propaganda, ele é visto como um grande idiota que está ali para aceitar tudo que é imposto para ele. Tudo. E esse ser humano não pensa sobre isso. A maioria. A maioria é um perfeito gado. Segue a manada. Segue os ditames de tudo que está aí. Não pensa por si mesmo. Não para analisar o que está fazendo com a sua vida. Aliás, não pensa, não para pensar sobre a vida. A vida é só isso? A vida é essa desgraça que está aí? É só isso? Nós estamos aqui para isso. E tem correntes, inclusive religiosas, que dizem que a vida é só isso. Você está aqui para isso. Para penar mesmo. Quanto mais ignorante, mais sofrimento. E poucos momentos de prazer. E esses momentos de prazer são efêmeros. Eles colocam para você alguns momentos de prazer para te iludir. Porque a vida, ela é puro sofrimento, puro caos, puro desarmonia, puro desequilíbrio. O tempo todo. Essa vida que está aí. E que as pessoas não param para pensar. As pessoas dizem assim, eu quero mudar, mas não quer mudar. Olha, que eu já conheci de pessoas que têm esse papo, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Mas são todos mentirosos, preguiçosos, ninguém quer mudar. Ninguém. São raras as pessoas que querem mudar alguma coisa de bom, trazer alguma coisa de bom para a sua vida. São raras. A maior parte quer seguir sempre feito um robozinho ali, as programações que estão aí. Ficam preenchendo o vazio das suas vidas com uma série de distrações, a maior parte idiotas, e acham que a vida é só isso. Entendeu? Eu vou voltar a esse assunto uma outra vez, porque já percebi que está faltando coisas para serem ditas. Então, mas por hoje é isso, minha gente. Agradeço a atenção de quem me assistiu e quem vai me assistir. Deixe aí o seu gostei ou não gostei. Deixe o seu comentário, seja ele qual for. Se eu não gostar, eu posso deletar também, né? Então, deixe aí o seu comente. Faça um comentário. Oh, que droga isso. É um comentário, pelo menos. Ok? Sempre esclarecendo, gente, que eu não sou o dono da verdade, né? Nem conheço a verdade absoluta das coisas. A minha verdade é relativa, mas é uma verdade que eu vivencio. Isso que é importante. Você vivenciar as suas verdades. Ok? Então ficamos assim. Paz e luz para você
e cuide-se bem por aí.